Então vamos dar início a essa roda de conversa. Nós, diretoria do APU-BH, pensamos em convidar a Sara. Esse tipo de evento foi realizado de maneira presencial em várias unidades acadêmicas da UFMG desde o início da nossa gestão à frente da diretoria, e a gente realizou várias assembleias nesse período de isolamento social, mas ainda não havíamos realizado nenhuma roda de conversa. A Sara escreveu duas notas com informações sobre direitos nossos nesse período da pandemia. Elas foram publicadas no informativo e estão no site do sindicato. E a gente achou que seria interessante abrir esse espaço, né? A gente não tinha previsão sobre demanda, adesão. A gente achou que seria importante abrir esse espaço, né, que serve para a gente da diretoria ficar atento a alguma situação que a gente pode estar não tá, e para a Sara também a mesma coisa. E aí eu vou passar a palavra para a Sara. O tema então é esse, né? Os direitos dos docentes nesse período de pandemia. Eu não me apresentei, eu tinha do APOBH e do Colégio Técnico da VMG. Já vou passar a palavra aqui, dar boas-vindas a Janaína, que não falou ainda, mas está aqui no ambiente conosco, a Eliezer também, meu colega. Passar a palavra para a Sara. Sara vai fazer uma breve exposição, depois quem quiser se inscreva. A inscrição pode ser feita pelo chat, que está aqui embaixo na tela. Você pode clicar e pedir para inscrever. O chat pode ser usado também para qualquer outro tipo de manifestação. E para quem está habituado com esse ambiente Zoom, a inscrição também pode ser feita levantando a mãozinha. A gente clica em participantes, aparece uma janela na lateral direita e ou fica visível ou fica nos três pontinhos dessa janela a função levantar a mão. Tá? Então, a Sara faz uma exposição inicial e depois a gente abre para inscrições, para as pessoas se posicionarem ou fazerem perguntas. Por favor, Sara, muito obrigado por aceitar o convite. Está com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço mais uma vez o APU-BH por possibilitar essa conversa hoje com os professores da UFMG, para a gente discutir um pouquinho desses direitos, né, dos servidores públicos nesse contexto de pandemia da Covid. O curioso, eu acho que a gente pode começar com uma reflexão no sentido de que a pandemia da Covid, apesar de todas essas mortes, dessa crise econômica, sanitária que tem nos impostos, ela pelo menos serviu para demonstrar que o Estado social democrático ele é importante para a sociedade brasileira e que a prestação de serviço público gratuito de qualidade ela é essencial, né? Então a gente consegue ainda enfrentar um pouco melhor essa pandemia porque a gente tem um SUS estruturado, sucateado, mas ainda assim forte, resistente a todas essas mazelas de restrição orçamentárias. Então, chegam no Congresso Nacional, nos estados também, vários debates sobre a questão orçamentária dos estados, municípios, União. E a primeira discussão que vem à tona é o controle das despesas no lado das despesas com o pessoal. Então, entra as questões remuneratórias de servidores públicos, os direitos, discussão de estabilidade, se servidor público tem privilégios ou não. Então, num momento em que o serviço público se mostra mais importante, ao mesmo tempo a gente tem esse contrassenso de um discurso retórico, né, até no Congresso Nacional, de que o serviço público no Brasil tem que ser reestruturado, que o regime jurídico dos servidores públicos é cheio de privilégios, que temos que cortar despesas com o pessoal, que temos que diminuir o tamanho do Estado.
E esse discurso político tem refletido efetivamente em políticas, normas implementadas já durante a pandemia da Covid-19. Então, no que diz respeito aos docentes, né, a carreira docente, nós temos duas instruções normativas, são atos meramente regulamentares, que alteraram profundamente a forma da relação jurídica dos servidores com a administração pública nesse período. Então, por exemplo, de uma certa forma foi uma medida importante, porque necessária para adotar medidas de isolamento perante essa pandemia. Então, foi a instituição do teletrabalho, né? Veio a instrução normativa número 19, regulamentando esse teletrabalho para os servidores públicos federais, incluindo os docentes. Nessa portaria, apesar de ser uma norma precária, feita às pressas, que não traz muitas questões essenciais para a segurança e saúde do trabalhador que trabalha em regime de trabalho remoto, mas ainda assim estabeleceu alguns critérios mínimos para implementar esse regime às pressas. Então, por exemplo, servidores que são considerados do grupo de risco, são aqueles servidores que têm comorbidades, né? Tem cardiopatias graves, tem diabetes, tem doenças respiratórias, ou seja, que são considerados mais vulneráveis diante dessa doença da Covid-19. Esses servidores, além do regime de teletrabalho, se eventualmente trabalham à frente da contenção da pandemia, trabalham nas pesquisas, trabalham na área de saúde ou segurança e que eventualmente precisariam estar presencialmente no combate à pandemia, mesmo esses servidores têm direito ao trabalho remoto ou até ao abono dos dias, porque o que se pretende preservar nesse momento é mais do que tudo a vida, a saúde desse trabalhador. Então, isso foi uma regulamentação importante. No caso dos professores da UFMG, a norma foi meio que uniforme para toda a carreira e numa perspectiva de a própria universidade entender que merecia a suspensão das aulas presenciais. Então, nem teve muito essa análise individual, se o servidor é praticante do grupo de risco ou não para a maioria dos servidores, porque foi uma medida adotada por parte da própria administração pública. Os colegas que trabalham na medicina, na enfermagem, enfim, nessas áreas que ainda, nos laboratórios, eles fazem jus a esses afastamentos, se ficar comprovado que eles fazem parte do grupo de risco. Então, essa foi uma normativa importante que assegurou esses direitos do teletrabalho nesse momento da pandemia. Por outro lado, também foi publicizada uma outra instrução normativa, que é a instrução normativa número 28, e aí ela previu o não pagamento de alguns direitos, de algumas verbas remuneratórias durante a pandemia da Covid. Então, por exemplo, ficou estabelecido que não serão pagos as horas extras, né? Não vai ser autorizada a realização de hora extra, a não ser previamente justificado com a chefia imediata. O auxílio transporte, o adicional noturno, também existe lá uma ressalva, se for previamente justificado e autorizado pela chefia imediata, só nesse contexto pode ser pago esse adicional noturno. A questão dos adicionais ocupacionais, insalubridade, periculosidade, as atividades de raio-x, pessoas que estão em contato com substâncias radioativas. E também a questão da impossibilidade de fazer a alteração do período de férias regulamentares, né? E a gente sabe que vários docentes já tinham aí a praxe de marcar as férias regulamentares para o período de julho, e agora, sem ainda ter uma definição de um novo calendário acadêmico, as administrações públicas não estão fazendo essa remarcação dos períodos de férias regulamentares. O APU-BH até ajuizou uma ação coletiva contra essa instrução normativa número 27, pelo escritório do Dr. Geraldo Marcos,
A liminar foi indeferida, ou seja, o juiz não suspendeu de plano essa instrução normativa, o escritório fez os recursos cabíveis que ainda serão julgados. Mas então a gente percebe que, ao mesmo tempo que tem esse cuidado com a saúde do trabalhador, que pensou na instituição rápida do trabalho remoto, vem, por outro lado, a restrição de algumas garantias remuneratórias para esses trabalhadores e também a própria estrutura, né? Eu estava até comentando com a professora Marisa, que também participou de uma live recente com a categoria sobre esse tema. No serviço público, diferente da iniciativa privada, o trabalho em casa, né, o home office, ele não tem uma legislação específica, ele não tem uma regulamentação legal própria. O que existem, às vezes, são decretos, instruções normativas, ou seja, atos regulamentares das unidades administrativas, discriminando quais são as hipóteses de teletrabalho. E, por exemplo, no CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o teletrabalho para os tribunais de justiça, para os servidores dos tribunais de justiça, está dizendo lá que o servidor não tem direito a nenhum auxílio, nem de equipamento, nem de internet para exercer o trabalho em casa, que todo esse custo é do servidor judiciário, quando a CLT, no regime privado, garante para os trabalhadores de empresas privadas um apoio para que possam ter estrutura mínima para trabalhar em casa. Então, a gente percebe essa dicotomia que existe no serviço público, que é um trabalhador que, às vezes, na mídia, a mensagem que passa para a população é um trabalhador que supostamente tem uma gama de privilégios, mas quando a gente analisa o dia a dia, as normativas, são trabalhadores que às vezes nem são reconhecidos nessa condição humana de trabalhador, mas como órgão do Estado, como função administrativa, e vários dos seus direitos trabalhistas, né, sociais, acabam por ser vilipendiados. E aí a gente já entra em outro tema, que é a questão do congelamento dos salários dos servidores públicos de todo o Brasil nesse período aí da pandemia da Covid. Mais uma vez, enquanto essa pandemia demanda do poder público medidas para preservação de trabalho e renda da população, vem uma lei complementar, a 173 de 2020, proibindo qualquer possibilidade de reajuste, reestruturações de carreiras para os servidores públicos até 31 de dezembro de 2021, né? E mais, o congelamento do tempo de serviço desses trabalhadores até 31 de dezembro de 2001 para fins adicionais de tempo. Então, são os anuênios, os biênios, ficaram todos congelados. Você vai estar exercendo o seu trabalho nesse período, doando a sua atividade para a comunidade. No caso do pessoal da saúde, da segurança, que até está na linha de frente de combate à Covid, estarão doando, inclusive, o risco de expor a sua vida, e nem eles terão a contagem do tempo de serviço para fins de adicionais, né? Ficou tudo congelado, numa violação muito óbvia do direito adquirido, do direito subjetivo dos servidores públicos. Mas, além dessa alteração, dessa proibição de reajustes, aumentos, realização de concursos públicos que não sejam para estritamente suprir vagas, fizeram também uma alteração profunda na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei que faz o controle das despesas com o pessoal, para instituir a seguinte regrinha: agora, todo governante de todas as esferas dos poderes, municípios, Estado, União, ficam proibidos de conceder reajustes para servidores públicos que ultrapassam o período do seu mandato. Então, por exemplo, se o governador tem um mandato de 4 anos, ele não vai poder conceder eventuais reajustes que são muito comuns. O servidor público fica anos e anos sem ter lá a reposição das perdas inflacionárias, né? O reajuste geral anual que a Constituição garante para todo trabalhador, inclusive para os servidores públicos. E aí os estados, a União, não praticam essa atualização remuneratória, que na verdade não é aumento, é reposição de perda inflacionária. E aí se acumulam essas perdas, e aí depois de 5 anos, 6 anos, algum governante
atende uma reivindicação da categoria, concede esse reajuste de forma até escalonada para recompor essas perdas, então ultrapassaria eventual mandato. Agora fica proibido esse tipo de reajuste e se institui uma gestão pública de pessoal de governo e não de Estado. Porque se eu posso implementar uma gestão pública de pessoal só no exercício do meu mandato, eu não estou fazendo uma gestão de Estado, né? Pensando na profissionalização, numa reestruturação de carreira que ultrapasse mandatos. Porque o vínculo do trabalhador com o Estado, ele é perene, ele é contínuo, é uma despesa corrente contínua, que deveria demandar um planejamento orçamentário, um planejamento visando capacitação, profissionalização desses trabalhadores, ao longo do tempo, né? Que com certeza ultrapassa mandatos de 4 anos. Então, é mais um prejuízo que foi startado para os trabalhadores desse setor. O Partido dos Trabalhadores e o PDT já ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade contra esses dispositivos dessa lei complementar. As ações diretas caíram para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e ele instituiu o rito abreviado dessas ações. Ou seja, vai ser um rito mais rápido, já mandou intimar a União e a Procuradoria-Geral da República e depois que eles se manifestarem no processo, o processo já vai estar pronto para ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Essas são algumas das medidas mais imediatas que a gente gostaria de comentar com vocês. E aí, Helder, eu acho que a gente pode, de repente, abrir para algum comentário, ver se tem algum outro tema que a gente possa abordar. Sim, boa sugestão. Então, estamos aqui na sala, Ana, Janaína, Lúcia, Eliezer, Lúcia Porto, Flávia Helena, Renata e Rubens. Aí, quem quiser se inscrever pode abrir o microfone e fazer uso da palavra até sem inscrição, porque nós somos poucos, não tem necessidade de formalidade. Alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Eu queria. Bom, está com a palavra. Tenho acompanhado essa discussão do congelamento lá pelo Observatório do Conhecimento. Lá no Observatório, há uma discussão com relação... Não está ouvindo bem? Está baixinho. Vamos chegar mais próximo um pouquinho. Bom, melhorou? No observatório, há uma discussão no sentido de que há, no nosso caso específico, dos professores das universidades federais, um dispositivo ou um registro qualquer na lei que não considera, para efeito aí de congelamento, as promoções e as progressões. Eu queria saber, doutora Sara, se há um conhecimento seu a respeito disso ou uma discussão de outra natureza. Só isso. Sim, professor Eliezer. É o seguinte, até na discussão do próprio Senado, ficou muito claro isso, está constando de forma expressa na justificativa da aprovação do projeto de lei, que esse congelamento do tempo de serviço é utilizado exclusivamente para adicionais de tempo de serviço. Então, seria os anuênios, os biênios, os quinquênios. Ele não afeta tempo para aposentadoria, ele não afeta tempo para progressão e promoção na carreira, ele não afeta a gratificação, a retribuição de produtividade, de qualificação, nada disso é alterado. Inclusive, no estado de Minas Gerais, por exemplo, a CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão, soltou uma nota técnica, tem umas 2 semanas, interpretando essa legislação de forma totalmente equivocada, dizendo que os servidores estaduais não terão direito às promoções e progressões que fossem adquiridas a partir do dia 27 de maio, data da publicação dessa legislação. Os sindicatos já estão, obviamente, preparando ações judiciais
contra esse entendimento da Secretaria de Planejamento e Gestão, porque extrapola o que a própria lei complementar já prejudicou. Então, se houver qualquer medida dos órgãos públicos, das universidades, do governo federal, dizendo que vai impedir as promoções dos docentes, de qualquer servidor e progressões também, isso não está correto. Inclusive, circulou nas redes um parecer do Ministério da Economia, e nesse parecer do Ministério da Economia já ficou claro lá a interpretação do governo federal de que não aplica o congelamento do tempo para progressões e promoções dos servidores federais. O próprio Ministério da Economia já reconheceu isso, mas fez uma interpretação de que o congelamento do tempo poderia afetar as licenças para capacitação e para pós-graduação, que não poderiam ser deferidas, porque tem aquele tempo mínimo, né? Ter finalizado o estágio probatório para poder requerer, ter no mínimo 2 anos de efetivo exercício, e aí entendendo... 3 anos, né? E aí entendendo que esse período não seria computado para poder exercer, requerer a licença capacitação e as pós-graduações, que no meu entendimento também isso é ilegal, isso é equivocado. Se vier uma medida nesse sentido por parte da UFMG, por parte do governo federal, nós teremos condição de judicializar, de questionar, porque ficou muito claro lá no Senado, nas discussões dos senadores, de que o congelamento é estritamente para o tempo de serviço de adicionais por tempo, né? Que são os quinquênios e anuênios, basicamente. Isso está no texto expresso da lei. Obrigado. A Ana fala primeiro, depois eu falo eu. Obrigada. Cumprimentar vocês, né, e parabenizar por essa reunião. Temos muitas dúvidas nesse momento. Eu queria um esclarecimento ou uma orientação em relação às férias, porque muitos de nós professores tinham agendado parte das férias em julho. E nos foi dito que não poderíamos reagendar. E provavelmente nós estaremos em período letivo a partir de talvez agosto com remoto emergencial, né? Então, quer dizer, é possível ou não remarcar essas férias, porque eu tenho férias marcadas em julho agora. E eu queria reagendar e não me foi autorizado. Como que está essa negociação em relação às férias? Como eu disse, a Instrução Normativa 28 do Governo Federal realmente proibiu a remarcação de férias. E essa remarcação pode até existir, mas desde que autorizada pelo departamento. O APUB, como eu disse, já até ajuizou, judicializou essa questão, mas ainda não temos uma decisão favorável. Então, ainda está valendo a orientação da instrução normativa. Então, o que vai poder ser conversado é no âmbito administrativo mesmo. A UFMG, eventualmente, e aí a UFMG tem competência para isso, se ela entender que na discricionariedade dela é conveniente autorizar as remarcações de férias, aí será possível. Então, acho que o que agora precisa de ser feito é essa conversa com os departamentos, com a universidade, para tentar ajustar essa questão do cronograma, né? Letivo. Ok, obrigada. De nada. Lúcia. Lúcia. Helder, eu estou em trânsito, eu estou dirigindo. Ah, não, é Lúcia Fantinel, porque tem duas Lúcias, Lúcia Porto e Lúcia Fantinel. Lúcia Fantinel pediu inscrição. Ok, sou eu agora, então? Sim. Sou eu, Helder? Fantinel? É você, okay. Fantinel. Ok. Primeiro, obrigada, Sara, pela clareza da exposição. E o que eu trago aqui nem é específico da minha situação, porque eu estou aposentada,
mas pelo que eu vejo de colegas e de discussões que a gente tem feito no nosso grupo de professores do IGC, que é o fato de muitos professores, se não a maioria, estarem em atividade, orientando estudantes ou então nas suas pesquisas. Quer dizer, esse tempo não contar para fins de adicionais é completamente absurdo, até porque os demais estão todos à disposição da UFMG, né? Esse fato de estarem todos à disposição não coloca uma situação diferenciada. E a outra, a questão da remarcação de férias, requer a autorização da UFMG. Isso aí seria o caso, por exemplo, de autorização por parte de chefia de departamento ou direção de institutos. Obrigada, Sara. Isso mesmo, Lúcia. A questão da remarcação das férias, a priori, não existe hipótese de remarcação. Essa que foi a orientação geral na Instrução Normativa 28. Mas a própria instrução ressalva que podem ser acordadas alterações nas chefias, tá? Então, assim, pode ser uma conversa com a chefia imediata, mas eventualmente pode se avaliar também se a UFMG, de forma geral, fará alguma orientação, né, para os departamentos, se autorizando ou não essa remarcação, a depender do que se estabelecer para o calendário letivo. Então, assim, ficou uma questão que está na discricionariedade mesmo da administração e das chefias. Em relação ao tempo de serviço, é isso mesmo. Como eu disse para você, os professores estão trabalhando, os servidores públicos estão na ativa. Por exemplo, pessoal que é do fisco, está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo trabalho para entrar a arrecadação no Estado. Os professores estão orientando, estão, na medida do possível, exercendo suas atividades. Os enfermeiros que estão lá na frente do combate, os médicos, os policiais, inclusive eles não terão essa contagem de tempo até 31 de dezembro de 2021. Existe uma ressalva na Lei Complementar 173, em relação ao servidor da saúde e da segurança que está diretamente no combate ao Covid, mas não em relação ao tempo de serviço, é em relação à possibilidade desses servidores em específico poderem receber alguma gratificação, alguma ajuda de custo, algum prêmio de produtividade nesse período até 31 de dezembro de 2020, que os demais servidores não poderão receber. Mas a gente sabe que mesmo se vier alguma coisa para esses profissionais, alguma gratificação, algum abono, serão verbas indenizatórias temporárias que sequer incorporarão a aposentadoria. Então, assim, na verdade, é um congelamento de toda a remuneração, do tempo de serviço, como se os servidores públicos não tivessem nada a contribuir durante todo esse período para a população, para a comunidade. Por isso que a gente tem expectativa de que as ADIs, tomara que sejam julguem a constitucionalidade desse dispositivo. Obrigada, Sara.